Quais são os 3 erros mais comuns que eu vejo quem tenta fazer mestrado em Direito cometer? É isso que eu quero comentar nesse vídeo, tá? Eu vou comentar quais são esses erros e vou explicar como você evita esses erros e principalmente por que que isso é um erro, né? Por que que as pessoas costumam cometer esses erros. Mas antes de passar para o conteúdo do canal, eu preciso pedir uma coisa a você. Eu gostaria muito de chegar a 1000 inscritos no canal. Eu vejo que muita gente que assiste o conteúdo desse canal não está inscrito. E seria muito legal se você se inscrevesse, se você curtisse, porque isso me ajudaria demais a crescer e a chegar a mais pessoas. Então, se o conteúdo que eu tenho colocado aqui para você tem sido útil, se inscreve no canal, curte, porque isso me ajuda muito, beleza? Vamos então aqui para o conteúdo. O primeiro erro que eu vejo muita gente que quer fazer mestrado em Direito cometer é o fato de eles não entenderem para que serve o mestrado em Direito. Muita gente acha que mestrado em Direito serve simplesmente para você ser professor. E olha, o mestrado em Direito ele realmente vai ajudar você a se tornar professor. Se essa é a sua intenção, se essa é a sua vontade, se você quer ser professor do curso de Direito, um dos melhores caminhos para isso é você se tornar mestre e, quiçá, se tornar doutor em Direito. Porque muitas universidades, elas aceitam apenas mestres ou doutores para se tornarem professores. Isso acontece porque os cursos de graduação em Direito precisam preencher vários requisitos perante o MEC. E o MEC estabelece como se fosse uma espécie de tabela, onde ele classifica a qualidade do curso de acordo com a qualidade dos professores. E uma das métricas que eles utilizam para definir a qualidade dos professores é o nível de titulação que esses professores possuem. Então, se eu pego uma faculdade de Direito que tem apenas professores especialistas e eu pego outra faculdade de Direito que tem apenas professores doutores, é muito provável que o MEC olhe para a segunda faculdade e atribua a ela uma pontuação melhor. E isso é algo que toda faculdade de Direito busca. Toda faculdade de Direito quer ter uma boa pontuação perante o MEC. Então, é esse um dos motivos que faz com que muitos alunos pensem que para ser professor você precisa fazer mestrado. Isso não quer dizer que o mestrado existe com a finalidade de formar professores. Uma pós-graduação de mestrado e de doutorado não tem como finalidade principal formar professores. A finalidade principal de um mestrado, a finalidade principal de um doutorado é formar pesquisadores. E ser pesquisador é diferente de ser professor. Ocorre que no Brasil, muitos pesquisadores são também professores. E ocorre também que muita gente termina o mestrado e não vai mais pesquisar, se torna professor e exerce a docência e não tem nada de errado com isso. É simplesmente um fato que acontece. Mas por que que isso é algo que eu vejo como um erro? Por que que eu vejo isso como algo que pode atrapalhar você quando você estiver tentando fazer o mestrado em Direito? Porque se você acha que fazer mestrado é apenas um meio para se tornar professor e não entende que ali a função principal é se tornar pesquisador, você acaba sem entender onde que você deve empreender melhor os seus esforços. Imagina que você está lá numa seleção de mestrado em Direito, você está numa entrevista com os professores da banca, e aí você fala um negócio mais ou menos assim que eu já vi algumas vezes. Não, eu tenho muito interesse em ser mestre porque o meu sonho sempre foi ser professor. E como eu quero ser professor, é por essa razão que eu estou tentando fazer o mestrado. Quando um professor de uma banca de mestrado escuta isso, a primeira coisa que ele pensa é: essa pessoa não sabe para que serve o mestrado. A pessoa não sabe para que serve, ela não sabe nem o que ela está fazendo aqui. Então isso soa muito mal aos ouvidos de uma banca. E é muito provável que uma pessoa que não entende a função de pesquisador também não desenvolva as competências adequadas para ser um bom pesquisador. Então, quando ela faz uma prova de mestrado, ela acaba sem demonstrar o conhecimento dessas competências. Que competências são essas? Capacidade de desenvolver uma pergunta de pesquisa que seja
clara, concreta, capacidade de desenvolver um projeto que seja consistente, que tenha ali uma metodologia, que seja uma metodologia capaz de responder perguntas seguindo um método científico. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo muitos alunos que querem fazer mestrado cometer. O segundo erro que eu vejo, e que é um erro muito comum, é o fato de que eles só começam a se preparar para o mestrado quando o edital abre. E isso é um problema, porque quando o edital de seleção de mestrado abre, você vai ter ali no máximo um mês para desenvolver um projeto de pesquisa, produzir a documentação que você precisa e se colocar lá para a candidatura da vaga. Ocorre que um mês tende a ser muito pouco para você desenvolver um bom projeto de pesquisa, especialmente quando você não tem muita experiência com pesquisa, com textos acadêmicos, nem com desenvolvimento de trabalhos acadêmicos. Então, você acaba ficando com um tempo muito curto. Se você se prepara com antecedência antes do edital abrir, você acaba tendo mais chances de passar, simplesmente porque você vai ter mais tempo para estudar, mais tempo para desenvolver o projeto, mais tempo para escrever e principalmente você vai ter mais tempo para pesquisar o lugar onde você vai tentar um mestrado. Porque esse é outro problema que eu vejo muitos alunos cometerem. Eles se preocupam apenas com a prova de conhecimentos gerais. A prova de conhecimentos gerais ela é importante, mas ela, em quase todos os editais de mestrado em Direito do país, corresponde apenas a 1/3 da sua nota, porque é só uma fase de geralmente 3 fases. As outras 2 fases tendem a ser fases voltadas para avaliação de projeto de pesquisa, e como eu disse, você está sendo avaliado como pesquisador. Então, quando você começa a se preparar com antecedência, o que é que você pode fazer? Você pode conhecer melhor o lugar onde você vai tentar a seleção de mestrado e conhecendo melhor onde você vai tentar o mestrado, você pode construir um projeto de pesquisa que se alinhe com mais clareza em relação aos projetos de pesquisa, aos projetos de desenvolvimento feitos pelos professores de onde você está tentando. Então, com mais tempo e se focando não apenas na prova de conhecimento, mas sobretudo no projeto de pesquisa, você consegue construir um projeto alinhado com os professores de onde você vai tentar o mestrado. E isso realmente é algo que vai aumentar as suas chances consideravelmente de passar numa seleção de mestrado em Direito. E aqui, gente, vai uma dica, tá? O projeto de pesquisa é, para mim, onde deve estar o principal ponto de esforço quando você estiver desenvolvendo, se preparando para passar no mestrado em Direito. Porque é o seguinte, o projeto de pesquisa, como eu falei, é ele um instrumento que vai servir para avaliar a sua qualidade enquanto pesquisador. E aqui só um resuminho sobre o projeto de pesquisa, tá? O que é o projeto de pesquisa? Ele é onde você vai apresentar a sua proposta de pesquisa. Você vai passar 2 anos de mestrado, você vai pesquisar o que quando você entrar no mestrado? A ideia é que você explique o que é que você vai pesquisar nesse projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, se a gente for simplificar, ele é dividido em 4 pontos. Ele é dividido em relação a o que você vai pesquisar, como que você vai pesquisar, com base em quem você está pesquisando, aqui é o referencial teórico, e, além disso, por que você vai pesquisar. Você precisa, pelo menos, responder bem essas 4 perguntas no seu projeto. E, caso você não tenha ainda uma ideia muito clara de um tema de pesquisa que você gostaria de pesquisar, eu vou deixar aqui no link desse vídeo uma lista com 51 temas, um catálogo com 51 temas de pesquisa dividido por área que pode servir para você como uma forma de inspiração para você pensar no tema de pesquisa que você pode utilizar para fazer a seleção de mestrado que você tem interesse, que você tem desejo. Mas e aí, você tem alguma outra dúvida com relação a mestrado em Direito? Você tem alguma dúvida sobre como passar? Você tem alguma dúvida sobre como funciona o mestrado em Direito? Se você tiver alguma dúvida,
deixa uns comentários aqui do vídeo, me pergunta, eu faço toda a questão de responder. E caso você tenha, sei lá, vergonha ou alguma coisa assim, manda um direct para mim lá no Instagram, @pesquisando_direito. Eu vou fazer toda a questão de responder, porque eu adoro responder esse tipo de coisa. Eu já passei por isso, eu já tive lá tentando passar na seleção de mestrado, eu sei como é não passar na seleção de mestrado, e é por isso que eu faço questão de produzir esse conteúdo, que é para ajudar quem tem interesse de fazer mestrado em Direito. E espero que tenha gostado do vídeo, eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.